Ninguém sabe quando será o fim do mundo. Isso é bíblico, né? Ninguém pode dizer, não, vai ser daqui 1000 anos, daqui 500 anos. Não, não dá para saber. Mas nós sabemos que nós podemos passar por épocas, já se passou na história da humanidade, por épocas em que nós tivemos verdadeiras pré-figuras do fim do mundo, com pré-figuras do anticristo. E pode ser que agora nós estejamos vivendo uma época parecida, ou que viveremos ainda, considerando os castigos de Fátima, os castigos que Nossa Senhora anunciou, embora vários santos depois tenham profetizado também uma era muito longa, que é chamada de Reino de Maria. São Luís Guinot de Montfort fala sobre isso. Então, quando a gente fala, não é possível, o que está acontecendo agora já é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, mas dá para nós termos uma ideia a respeito do que vai ser o fim do mundo. E eu tenho aqui uma matéria do arcebispo Fulton Sheen, que saiu no site da Regina Fidei. Olha, o site da Regina Fidei está ficando muito bom. Antes ele estava com pouco conteúdo, etc. Nós não estávamos encontrando meios de fornecer os conteúdos, enfim, compartilhar com vocês. Mas agora tem muita coisa e coisa nova, coisa que normalmente não sai na imprensa ou que sai na imprensa do exterior, e principalmente matérias para o benefício espiritual das pessoas. De maneira que eu recomendo que vocês entrem lá no site www.reginafidei.com.br e inscrevam-se ali para receber uma newsletter, que é um aviso diário. Hoje tem tal matéria. Se você quer, você clica lá, lê e pronto, ou então você joga fora o e-mail e está acabado. Mas eu digo que tem coisas fantásticas. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio, gravado ainda de Portugal, mas quando vocês estiverem assistindo, eu já estarei no Brasil. A matéria que eu quero compartilhar com vocês e comentar algumas coisas, que está lá no site, diz: estamos vivendo os tempos do Apocalipse, né? As palavras de Fulton Sheen ecoam como um alerta para os dias de hoje. Fulton Sheen foi um arcebispo americano famoso. Ele nasceu no final do século XIX, mas ele foi uma grande figura do século XX. Ele fazia um apostolado através do rádio e da televisão. Dizem que era uma coisa tão impressionante o que ele fazia, o programa que ele tinha, se eu não me engano, nos domingos à tarde. E ele fazia o programa, parece que no horário do futebol. Aliás, quem conhecer mais a história do arcebispo Fulton Sheen, me escreva aqui nos comentários, porque vai enriquecer muito a coisa. Parece que ele então fazia o programa dele de evangelização e o programa era tão espetacular que não se via ninguém na rua nos Estados Unidos, né? E isso, sei lá por 1940, uma coisa assim. Eu não conheço todos os dados, mas eu conto com vocês aqui nos comentários. E ele fazia, inclusive, no horário de futebol, ou seja, ele tirava o ibope do futebol. Imagina como devia ser a pregação desse homem. Existe no YouTube alguns vídeos com a pregação dele, a gente vê que é realmente espetacular, espetacular. Bom, alguém me disse também que ele está com processo de canonização ou de beatificação, né? Mas o que ele diz aqui nesse artigo é realmente impressionante e vai servir para nós não só entendermos essa pré-figura de fim do mundo que nós estamos vivendo, como nós entendermos também as pré-figuras de anticristo, e nós sabemos como vai ser o anticristo de verdade, como vai ser o fim do mundo de verdade. Bom, então vamos lá. O artigo diz assim: a sensação de que estamos vivendo tempos estranhos tem levado muitos a refletir. Será que estamos nos aproximando do cenário descrito no livro do Apocalipse? Para o venerável Fulton Sheen, bispo e comunicador católico que viveu no século XX, a resposta a essa pergunta pode ser mais clara do que imaginamos. Fulton Sheen, em sua obra
comunismo e a consciência do Ocidente, portanto vocês veem que ele é muito atual, né? Em sua obra Comunismo e a Consciência e a Consciência do Ocidente, descreveu com uma clareza quase profética os sinais que precederiam a manifestação do anticristo e a grande apostasia da igreja. Olha que coisa fantástica, ele descreve. É quase profético isso aqui, se não for, né? Ele afirma que as forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do anticristo, então veja bem, quer dizer, a igreja verdadeira é o corpo místico de Cristo, mas o anticristo vai ter uma espécie de corpo místico, uma anti-igreja. Ele tem que fazer assim. Nós vamos ver por quê. Que esse corpo místico já começam a se delinear, o da igreja e do anticristo, já começam a se delinear prenunciando um embate espiritual definitivo. Portanto, uma coisa assim descomunal. Bom, os barulhos aqui é por causa do meu estúdio improvisado aqui, de repente cai uma caixinha, cai qualquer coisa, tem que tirar o papel, mas enfim. O bispo adverte sobre o surgimento de uma falsa igreja, lembra, o Padre Pio fala a mesma coisa, uma estrutura mundana, olha só, que vai se afastando da religião verdadeira, que vai se afastando da sacralidade, para viver no mundo ou ficar cada vez mais parecida com o mundo, né? É uma estrutura mundana, ecumênica. A gente já viu várias notícias saíram no site da Ejavida de coisas horríveis que são feitas em nome do ecumenismo. Horríveis, né? Não vou repetir aqui para não ser muito longo. Ecumênica e global que se passará por religião, mas estará vaziada de seu conteúdo divino. Então, surgimento de uma falsa igreja, uma estrutura mundana, ecumênica e global que se passará por religião, mas estará esvaziada de seu conteúdo divino. Você já pensou? Se nós vivermos uma pré-figura desse tempo do fim do mundo, isso tudo pode acontecer. E como nós precisamos da oração, da graça, para discernir, porque quando houve o grande cisma do Ocidente, com 2 papas, né, o que aconteceu? Tinham santos dos 2 lados. Por quê? Ninguém sabia qual era o papa verdadeiro, né? Isso não deve nos levar a achar que qualquer papa não é verdadeiro. Atenção para isso, hein? Isso aí é uma heresia. Bom, para ele, o anticristo não será reconhecido de imediato, pois sua aparência será de um grande humanista, olha só, um grande humanista, pregando paz, prosperidade e liberdade, mas sem Deus. Olha que impressionante. Vamos repetir? Ele vai ser um grande humanista, pregando a paz, a prosperidade, a liberdade, mas sem Deus. Nas palavras de Shem, uma falsa igreja terá todos os aspectos da igreja de Cristo, mas em sentido inverso e esvaziada de seu conteúdo divino. Olha que coisa impressionante, quer dizer, essa anti-igreja, essa falsa igreja. Aliás, nós temos uma matéria que nós falamos outro dia sobre uma previsão que o Papa Pio XII fez a esse respeito. Agora já não me lembro se eu gravei ou se escrevi para o site, enfim, mas o Papa Pio XII fala disso, né? De tempos que viriam dessa forma, quer dizer, é muito significativo a quantidade de santos que falam disso, né? Padre Pio, por exemplo. Essa estrutura será uma imitação perversa da igreja verdadeira, e sua cabeça visível se apresentará como infalível em questões econômicas e políticas, promovendo uma fraternidade sem a paternidade divina. Olha que puxado. O Papa, quando ensina, ele é infalível quando fala de fé e moral, quando ele fala ex cathedra, etc. Bom, nas condições da infalibilidade. Este
anticristo que vai aparecer aqui, ele vai se apresentar nessa igreja falsa infalível em questões econômicas e políticas. E as pessoas vão... Muita gente que não conhece a doutrina da igreja, não sabe em que situação o Papa é infalível ou não, vai cair nessa. Se o Papa diz, olha, eu torço igual o Papa Francisco diz, eu sou do time de São Lourenço, lá da Argentina. Isso não é infalibilidade. É a opinião dele, é o desejo dele de que o time dele seja campeão, né? Mas, se ele falar de fé e moral, avisando que ele está usando do dom da infalibilidade, né? Aí todo católico tem que assistir, tem que aceitar. A última vez que um Papa falou usando a infalibilidade, se não me engano, foi o Papa Paulo VI, quando escreveu a encíclica sobre o controle da natalidade. Né? E então não é comum um Papa usar da infalibilidade, tá certo? Bom, o Manevite chamava a encíclica. Ao contrário das caricaturas populares, o anticristo não aparecerá como uma figura grotesca ou evidente. Uma pessoa que fala, não, isso aí é o demônio, isso aí é o capeta, isso é um monstro, grotesco. É evidente que ele é o anticristo. Não, não é assim que ele vai aparecer, não. Ele surgirá como um líder, aparentemente benevolente, pregando valores universais como igualdade e liberdade, mas com uma agenda oculta. Igualdade, liberdade, fraternidade, o lema da Revolução Francesa, né? Mas com uma agenda oculta. Então, aparentemente, ele vai pregar valores excelentes, né? Bom, Shen explica que essa figura se tornará o líder atenção, o líder de uma religião sem a cruz e sem um futuro, e sem um mundo futuro. Ou seja, não tem céu e inferno, os novíssimos, não vai existir para esse líder, né? Ele não vai falar dessa coisa. Então, ele surgirá como um líder aparentemente benevolente, né? Não, perdão, já li isso. Shen explica que essa figura se tornará, então repetindo, o líder de uma religião sem a cruz, sem um mundo futuro, para destruir a fé verdadeira. Imagina, do jeito que o nosso mundo já anda tão fragilizado, as pessoas tão sem fé, né? Eu estava lendo, eu vou tratar qualquer dia de vocês aqui da fé internética que está tomando conta das pessoas. Tem gente que passa o dia inteiro coçando barriga de celular, lá olhando noticiazinhas em rede social, etc. E não consegue abandonar. É um verdadeiro vício com efeitos brutais. Mas isso é um outro vídeo que eu quero tratar aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa séria dessa matéria, inclusive científica e tudo mais, né? Isso é muito grave. Então imagina que no fim do mundo, o mundo vai estar muito pior, né? Muito pior. As pessoas vão ter muito menos religião do que hoje. É difícil imaginar ter menos religião do que hoje, mas vai acontecer, né? E como é que eles vão resistir a uma falsa religião? Não, eles nem vão saber. Eles podem até gostar mais da falsa religião, falar, opa, ela está de acordo com o que eu penso. Eu gosto de tal coisa que a outra diz que é pecado e essa aqui diz que não, que pode fazer de vez em quando, de que é razoável, que é preciso compreender, né? Impressionante isso aí. Essa descrição soa familiar em um mundo que frequentemente tenta dissociar valores religiosos da vida pública? Claro que não. Inclusive os católicos, que gostam muito dos aspectos espirituais. Eu volta e meia converso com muita gente, graças a Deus, católica, bons católicos, mas que não sabem ver os aspectos políticos, materiais e a influência que isso tem sobre o mundo espiritual, sobre a vida espiritual nossa. Então ele acha que se ele rezar o terço, se ele ficar quietinho, se ele rezar uma Ave Maria, se ele não cometer pecado, etc., está tudo bem. Mas não é bem assim, não. Ele tem que ter uma visão
360 graus da situação, porque a Igreja Católica é universal. Católico significa isso. Os constantes ataques às tradições cristãs e à promoção de uma espiritualidade desprovida de Deus se alinham com o que Fulton Sheen chamou de religião para destruir a religião. Então é religião minúscula para destruir a religião maiúscula. Olha que impressionante. Que impressionante. Parece alguma coisa com o que a gente vive hoje ou não? Me digam aqui nos comentários, eu quero ouvir. Mas não comece com destampatório, falando mal de padre, bispo, não. Nós vamos fazer as coisas bem fundamentadas, dentro da doutrina católica e tudo mais, né? Isso é fundamental. Continua aqui o artigo. Diante dessa análise profunda de Fulton Sheen, precisamos nos perguntar, estamos atentos ao que acontece à nossa volta? Acabei de falar isso. Estamos atentos? Outro dia eu conversei com uma senhora em Lisboa, conversei com várias pessoas, mas uma senhora me encantou porque ela tinha uma visão católica completa. Ela falava, quando eu falei de assuntos de política mundial, ela sabia tudo. Quando eu falei de religião, ela sabia tudo. Quando eu falei, enfim, sobre as guerras, ela sabia tudo. Porque ela era bem informada. Ela não estava fechada no mundinho dela, apenas rezando. Embora a oração seja indispensável, nós já tratamos isso e o Padre Pio fala isso. A exaustão, né? Então, estamos atentos ao que acontece em uma sociedade cada vez mais indiferente à fé. Será que reconhecemos os sinais que ele tão claramente apontou, que o arcebispo Fulton Sheen apontou? A reflexão sobre as palavras de Fulton Sheen nos desafia a reavaliar nossas prioridades espirituais. A gente pode rezar pela salvação de alguém, pela cura deste, por aquela alma, etc. Isso é excelente. Mas por que não rezar também por um país por exemplo, como a Nicarágua, que está expulsando, acabando com a Igreja Católica? Lá nós vamos tratar disso aqui em breve, eu vou colocar, vai sair uma notícia no site da Regina Fide, né? Por que não rezar por aqueles católicos? Por que não rezar pelos católicos da Nigéria, que estão sendo massacrados, indo para o céu direto, porque são massacrados dentro de uma igreja, assistindo missa, portanto é gente que é martírio, né? Se a gente só rezar para o nosso mundinho, para aquilo que a gente vê, a gente não está se preparando para os tempos que virão. Será que estamos contribuindo para o fortalecimento místico, do corpo místico de Cristo? Ou estamos permitindo que a apatia nos afaste da verdade? Apatia, nós falamos outro dia de tibieza. Tem tudo a ver. A tibieza é isso. A pessoa se fecha. No mundinho dela, ela tem uma tabelinha lá. Eu fiz isso, fiz aquilo, tico. Acabou. Cumprir minhas obrigações de católico. Não é assim, não. Não é assim, não. Fulton Sheen nos alerta que o espírito do anticristo é sutil e engana até mesmo os escolhidos. É sutil e engana até mesmo os escolhidos. A solução está em permanecer vigilantes, em oração e fiéis à verdade de Cristo. Essa que é o grande desafio. Ser fiel à igreja, às verdades, à doutrina católica, que muita gente não estuda, mas deveria estudar. Os grandes santos da igreja, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, Santo Agostinho, tem uma tal quantidade. Catecismo, muito pouca gente conhece o catecismo, né? Essa é a solução para nós estarmos vigilantes, né? Tá aí, era o que eu queria compartilhar com vocês, e eu queria indicar um vídeo, esse que está aqui em cima, que é um vídeo que explica por que o Padre Pio era o terror para as forças do mal, né? Profecia impressionante sobre nossos dias.
Aliás, tem muita conversa fiada na internet, falando como vai ser o castigo, como vai ser, etc. Não é bem assim, não. Vamos devagar. Cuidado, sempre que vocês receberem alguma informação desse tipo, chequem bem a fonte. Chequem bem a fonte. Bom, não é o objetivo desse vídeo agora tratar desse assunto. Nós vamos agora pedir a bênção do nosso querido Padre Pio, desejando, antes de mais nada, um bom final de semana a todos. Vamos pedir a bênção do nosso querido Padre Pio e, no final, rezar a Ave Maria por todos aqueles que assistiram esse vídeo e por aqueles que se recomendaram as nossas orações, pedindo o quê? A graça do discernimento para os dias que vivemos e para aqueles irmãos católicos que tiverem que enfrentar as terríveis barbaridades que vão acontecer, que eles vão ter que enfrentar no fim dos tempos. Eu acho que essa é uma oração importante, porque rezar para alguém lá no futuro já mostra uma certa visão, um certo horizonte. Eu não estou rezando aqui por esse casinho não. Eu já vou rezar pelos meus irmãos que daqui 1000 anos ou 2000 anos, sei lá quando, vão enfrentar essa apostasia, né, global e o anticristo, né? Então, não deixe de rezar essa Ave Maria. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil. Eu já estou indo embora de Portugal, pode ser que o próximo vídeo ainda saia daqui. E peço de vocês muitas orações pelo apostolado aqui na Europa e pelo apostolado também no mundo inteiro. Eu vou fazer um vídeo qualquer dia dizendo em que lugares o nosso programa chegou. É inacreditável. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos, o Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio do seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.